Então, a partir desse momento, a gente está gravando. A partir desse momento, nós estamos gravando o encontro. E aí eu peço para que vocês façam um aceite a respeito da gravação, tá bom? Porque esses vídeos das nossas aulas vão ficar sendo compartilhados para que todo mundo possa constar ao longo do dia, do restante da semana e tudo mais. Tudo bem? Então, em primeiro lugar, sejam todos bem-vindos ao semestre 2020.2, tá certo? Nesse momento, a gente está iniciando a disciplina de Bioestatística. É um prazer estar com vocês novamente, né? A gente ficou junto durante Matemática Aplicada. Foi uma disciplina bem intensa e Bioestatística não fica atrás disso, tá certo? Só que a gente tem uma dinâmica bem diferente mesmo, a respeito de como a disciplina ela vai se dar. E aí pode ser que tenha muita gente que estranhe. É um trabalho, mas é um trabalho gostoso que a gente tem um resultado bom no final, tá certo? Então, a ideia do encontro hoje é para a gente falar um pouquinho sobre o que é esse processo estatístico, mostrar o que a gente já tem de ferramenta e como é que a gente vai lidar com essa disciplina até o finalzinho do mês, tá certo? Então, compartilhar aqui com vocês, primeiro a tela. A tela inteira. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, né? A gente tem aqui a disciplina de técnico de meio ambiente e a gente tem duas turmas, a turma da manhã e a turma da tarde. Diferente do que aconteceu no semestre passado, a gente vai ter um encontro para as duas turmas. A maioria desses encontros ele vai acontecer no turno da manhã. Só um é que a gente vai precisar, o de amanhã, ser à tarde, porque você já tem dois encontros marcados durante a manhã e ficaria muito corrido vocês ficarem de 9 às 10, 10 às 11 e 11 ao meio-dia, tá bom? Então, por isso que o encontro de amanhã, dessa sexta-feira, dia 4, vai ser às 13 horas, tá bom? A ideia de todos os encontros pela manhã é que a gente vai ver o conteúdo e o vídeo vai ficar disponível, então fica disponível tanto para os alunos da manhã quanto para os alunos da tarde. Qualquer dúvida que vocês tenham, o canal de comunicação também que a gente criou foi o WhatsApp, tá bom? Assim como aconteceu no semestre passado. Lembrem que vocês, assim como aconteceu, a gente tem um certo tempo para poder ter algumas respostas, tá bom? Final de semana fica mais complicado responder, se bem que esse semestre está bem intenso, tem muitas disciplinas, eu vou ter que dar conta também nos finais de semana para poder a gente acompanhar e terminar no prazo certo, porque essa é a ideia da gente. Não prorrogar como aconteceu no semestre passado, da disciplina entrar em outro módulo. Então, a disciplina desse módulo, a gente espera que acabe, todo mundo entregue o trabalho direitinho no próximo dia 23, até o dia 23, tá bom? Casos pontuais a gente vai tratando no particular. Então, o que é que acontece? A gente tem uma condensada na disciplina, para ficar com o mínimo de material possível e a gente ficar mais concentrado. Então, primeiro eu vou passar aqui pelas orientações gerais, vou até aumentar um pouquinho, para ficar mais visível para todo mundo. Vamos lá. Nossos dias de encontro. Dia 3, 4, 7, 9, 11, 14, 17, 18, 21 e 23. A base, né, é que sejam segundas, quartas e sextas, sempre para que tenha um intervalo para que a gente vá fazendo as atividades. A que seria no dia 16, eu transformei no dia 17, que no dia 16 eu já tenho uma formação. Então, para a gente não se atrapalhar a respeito disso, eu deixei o encontro para o dia 17, tá bom? Já está tudo programadinho aí certinho. Nosso encontro é sempre no horário às 9h30 e durando no máximo 50 minutos, tá bom? Eu botei uma hora aí, uma margem de controle, tá certo?
exceto no dia 4, que é amanhã, o encontro vai ser de 13 às 14, sempre o mesmo link, tá bom? O link da turma sempre vai ser o mesmo, para não ter que estar mandando um link diferente, a não ser que tenha algum problema e a gente modifica o link, tá bom? Então, o link da nossos encontros síncronos vão ser sempre o mesmo. Ficaram gravados, sim, e sempre que acontecer a aula, assim que eu disponibilizar no YouTube, eu deixo para vocês o link lá da página, se bem que tem a paginazinha só com os conteúdos da gente do IF, e também está disponível para vocês. Tá bom? É aquele mesmo portal que eu estava usando no semestre passado. O WhatsApp da turma, eu fiz um WhatsApp novo, só para a turma de bioestatística, e aí, como eu disse a vocês, a gente tem uma turma só no WhatsApp, tá bom? Então tá tanto alunos da manhã quanto da tarde. Não estranhe. Ah, fulano da manhã ou fulano da tarde fez uma pergunta, porque tá todo mundo numa turma só, porque o conteúdo de vocês é comum, tá bom? E as dúvidas são basicamente as mesmas. Aconteceu isso no semestre passado e a gente ficou de boa, sem problema. Como é que vai ser a avaliação da disciplina? Então, cada um dos nossos encontros, ele vai ter uma pequena atividade para vocês fazerem, tá bom? Mas, assim, de fixação a respeito daquilo que a gente já trabalhou. E, paralelo a isso, durante toda a disciplina, em cada um dos encontros, a gente tem uma atividade que vocês vão fazer. No final, são 10 encontros, 10 atividades. Então, a primeira unidade vai ser a média dessas 10 atividades. Já a segunda unidade é um trabalho de pesquisa. No semestre anterior, usei até como projeto de pesquisa. E agora, com vocês, eu vou usar o nome de pesquisa, porque a gente vai usar um banco de dados um pouquinho diferente. E aí, o projeto de pesquisa, ele é avaliado por critérios bem fixos, tá certo? Eu já estou compartilhando com vocês também como é essa avaliação. Então, ela avalia o conteúdo, como ele foi abordado, se você fez os gráficos, se os gráficos eles estão apresentados da forma certa, se você fez as séries, as tabelas, se você tratou esses dados da forma correta, se a escrita está correta, a apresentação. E esse trabalho ele pode ser feito até por 3 pessoas, tá certo? Quem preferir fazer sozinho, não tem problema, pode fazer. Quem quiser fazer com a dupla, porque sempre está bem com essa dupla, pode fazer. Então, até 3 pessoas em cada uma dessas atividades, dessa pesquisa, tá bom? Nas outras unidades, a gente não tinha um banco de dados, porque a gente construía essa pesquisa. Só que, no semestre passado, eu percebi que ficou muito corrido, porque quando a gente fica dependendo dos outros responderem, nem sempre a gente consegue um número de dados bons e de pesquisas boa, que seja suficiente para a gente fazer um bom trabalho, e o compartilhamento fica complicado pelos meios digitais. A gente tem um formulário que ele já está prontinho, e quem vai alimentar com esse banco de dados são vocês, que vai ser a nossa atividade 2, que eu vou explicar ela já já. E aí, a partir dos dados que a gente vai coletar, a gente vai tratar toda a disciplina, tá bom? Então, como é que vai estar o nosso encontro? Cada um de vocês vai, os grupos ou duplas, enfim, vocês vão elaborar também a pesquisa. Durante todos os nossos encontros, eu vou fazer a minha parte. E essa é a minha pesquisa. A minha pesquisa é como um exemplo para a de vocês, tá certo? Fica como uma referência para o de vocês. Então, na próxima aula a gente vai tratar sobre tipos de dados. Então, a partir do banco de dados que a gente está construindo, do formulário que a gente está construindo da pesquisa, que vocês vão alimentar, a gente vai saber quais são os dados quantitativos, os qualitativos, como é que a gente trata cada um, como é que a gente faz uma pergunta para que a gente possa ter uma resposta que seja boa para a gente usar na nossa pesquisa. Não é somente fazer uma pergunta e ter uma resposta qualquer. Como essas informações elas vão ficar, para que também facilite o nosso trabalho
na hora que a gente vai fazer a análise de todo, a reunião de todos esses dados, agrupar todos esses dados e analisar, tá bom? Então, esse trabalho, que ele fica, a ideia é que a gente conclua ele exatamente dia 21, né? E aí até o dia 23 a gente tira as dúvidas, faça o ajuste e todo mundo já entregue o seu material e fique pronto com isso, certo? Além disso, a gente tem aqui disponível para vocês o nosso plano de aulas, tá certo? Aqui eu explico que a gente vai fazer uma construção de um trabalho juntos, tá certo? Então, a ideia é que eu faço uma parte explicando todo o conteúdo, qual o impacto do conteúdo da estatística sobre aquela pesquisa, e aí vocês logo na sequência já vão fazendo a parte de vocês. Uma coisa que é super importante, não deixem para acumular e fazer tudo no fim, que vai parecer muita coisa e vocês vão acabar se atrapalhando e não cumprindo o prazo, tá certo? Se vocês forem fazendo exatamente o conteúdo de cada dia, já forem fazendo a parte de vocês, ou até mesmo juntando para poder fazer no máximo até o mesmo fim de semana, então o trabalho de vocês não vai ficar tão grande e a gente vai conseguir desenrolar isso de forma bem tranquila, tá bom? Então, o conteúdo do plano de aulas está aqui disponível já para vocês. A gente tem um encontro de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o que é estatística, as fases do processo, o que é um rol, uma tabela, uma série. Amanhã a gente vai organizar uma pesquisa e entender quais são os tipos de dados. Na próxima semana a gente vai trabalhar com a técnica de amostragem a partir do banco de dados que a gente vai ter construído. Vamos organizar as primeiras distribuições de frequência que nós vamos trabalhar na nossa pesquisa. Vamos começar a organizar os primeiros gráficos e aí a gente encerra a segunda semana. Na terceira, a gente tem a questão das medidas de posição e tendência central, que são moda, média e mediana. A gente vai ver quais são os dados que a gente consegue calcular a moda, a média, a mediana, como é que a gente vai calcular, como a gente vai calcular a partir do banco geral, e como a gente vai ver a partir da nossa distribuição de frequência. Também a gente vai ver as medidas de dispersão, que são variância e desvio padrão, tá certo? E aí vem a segunda parte de gráficos para poder ajustar o nosso trabalho ficar bem redondinho, bem bonitinho. Com isso, eu acredito que no último fim de semana antes de Natal vocês consigam fechar o trabalho. No dia 21, a gente somente vai acertar. Oh, professor, estou na dúvida, tal, tudinho. Quem ainda persistir na dúvida, que eu pedi algum ajuste, ainda tem até o dia 23 para vocês entregarem a pesquisa, tá bom? E aí tem a avaliação também da disciplina para poder a gente fazer juntos. Ok? Então, esse aqui é o plano de aulas, tá bem curtinho, e vocês vão ver que no final das contas vai ser assim mesmo, tá certo? Não vai ter, se vocês forem fazendo passo a passo, vocês vão ver que não vai dar trabalho. Agora, se deixarem para acumular, vocês podem se dar mal, tá bom? É um aviso que eu dou. E aí, elaborei junto para vocês um. Deixa eu contar isso aqui. Pronto. Tem um livro eletrônico que eu elaborei para vocês, para a gente sintetizar o nosso conteúdo, o nosso material todo nesse livro. Esse livro está sendo construído aos poucos, tá certo? Então a gente tem aqui já disponível para vocês o que a gente precisa da aula de hoje. A ideia é que toda segunda-feira, na verdade todo domingo, para que a gente já inicie a segunda-feira, o material ele já esteja da semana toda, tá bom? Quem puder ir adiantando alguma coisa, para ficar livre, já vai fazendo isso. Então, tem uma apresentação de como é que vai ser. Lembrem o seguinte, né? Essa frase aqui não está desproposital. É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas, né?
Às vezes a gente tem uma dificuldade, às vezes a gente tem medo, mas esse processo de aprender, ele é muito gratificante, né? Porque o resultado que vem depois disso é muito bom. Mas a gente precisa passar por um período que não é tão fácil, que é o do aprendizado, é o de botar a mão na massa. E na estatística, na matemática, se a gente não coloca a mão na massa, certo? Realmente a gente não vai conseguir. Exatamente, Antoine de Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe. Essa frase é do Pequeno Príncipe. E aí a gente precisa realmente passar por isso, mas o que a gente colhe depois é maravilhoso, tá bom? E aí tem, ó, o primeiro capítulozinho, o que é estatística, e aí tem um resumo sobre o que é estatística, sobre o que é o método estatístico. Tem um linkzinho aqui, é um videozinho do YouTube, então essa dinâmica do e-book realmente facilita nesse sentido. Então, para não estar compartilhando aquele monte de vídeos com vocês, tudo fica aqui concentrado no e-book. Os links, você clica aqui, ó, ele já vai abrir a telinha do YouTube, vocês já vão ver um vídeo extra contando a história da estatística, né? E aí todo mundo vai conseguir aproveitar, eu acho que bem melhor a disciplina. Acho que vai ficar mais organizado. Nós esperamos de coração que seja um aproveitamento melhor para a gente, tá bom? E aí, esse é o material que a gente vai falar um pouquinho ainda hoje, sobre população, conceitos fundamentais, que é os dados brutos, a estatística descritiva, e aqui a gente tem o formulário da primeira aula de hoje, tá bom? Já vou compartilhar com vocês também o nosso formulário 2, tá certo? Essa primeira parte aqui é mais de entender realmente, e aqui vai ficar disponível para vocês na aula. Ainda não compartilhei aqui, mas já vou fazer. Nosso primeiro formulário, que é da aula de amanhã, tá certo? Já vou também deixar disponível. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Banco de dados 2020.2, tá certo? E aí, a partir desse questionário daqui, que a gente vai conseguir formar o nosso banco de dados, que a gente vai tratar nosso banco de dados. Diferente do semestre passado, gente, todas as atividades, até pelo grau de complexidade ser menor, tá bom? E para a gente não perder tempo, todas as atividades vocês só podem fazer uma única vez, tá bom? Esse daqui é que vocês podem repetir até 10 vezes. Esse do banco de dados, porque é justamente o número de vezes que vai dar a nota de vocês. Eu vou explicar melhor depois sobre isso. Só para a gente finalizar aqui o nosso primeiro encontro, a ideia do nosso primeiro encontro. Então, o que é o processo da estatística, né? Existem ainda... Cada livro que você pegar, ele vai entender a estatística de uma forma diferente. Existe um escopo, né? Assim, uma raiz central sobre aquilo que é estatística. É um processo que ele parte da matemática aplicada, em que a gente vai tratar dados pontuais, e a partir desses dados pontuais, a gente vai conseguir entender uma coisa maior, tá certo? Então, formalmente, eu peguei duas definições aqui para compartilhar com vocês. Um conjunto de métodos e processos quantitativos, que serve para estudar e medir os fenômenos coletivos, e ainda uma parte da matemática aplicada, que serve para coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar os dados a partir de uma pequena amostra, tá certo? O método estatístico ele se dá a partir da análise de amostras para você entender a população. Então, o que é amostra? Né? Eu até botei aqui um exemplo de quando você coleta um pouco do sangue para você fazer a análise de computar o comportamento do seu corpo. Não precisa tirar todo o sangue para poder saber qual
o comportamento, se você está com uma virose, se você está com uma bactéria, se você está com uma taxa de ferro muito alta, muito baixa, se a sua taxa de glicose ela está muito alta ou muito baixa, porque existe um comportamento que é esperado de uma distribuição normal, tá certo? Só que diferente do sangue, em que ele corre ali com uma mistura mais homogênea e que ela tem características mais comuns em toda a parte do corpo, a gente fala de pessoas, geralmente, na estatística, ou de coisas relacionadas a comportamento de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, tudo é imprevisível. Mas existe um padrão que é observável ao longo da população. Então, a partir desse comportamento de pequenas situações, a gente consegue entender o grande movimento. Sempre vai ser assertivo? Não. Nunca, você não tem 100% de confiabilidade. A não ser que você faça um censo. E aí você, que é o que acontece, por exemplo, num processo de eleição. Você consulta todo mundo e a partir da vontade de todo mundo você consegue descrever qual é o candidato que tem o aval para poder disputar, para poder reger uma cidade, um estado, um país, tá certo? E aí isso acontece. E outros comportamentos mais, né? Se você observa numa fábrica um comportamento de uma lâmpada, né? Agora, quando a gente fala em seres inanimados, a gente tem um comportamento mais padrão do que com seres animados, né? Mas essas características geralmente elas podem ser observadas a partir de uma margem de erro, considerando uma margem de erro, tá bom? Só que tudo que acontece com o ser humano, você pode ter uma manipulação. E aí que está o nosso senso crítico, né? A gente não pode ir para nenhum do extremo. A gente não confia totalmente num dado estatístico, a gente não diz que ele é 100% verdadeiro, sempre vai ter uma margem de erro, e a gente nos credibiliza. Por quê? Existe uma ciência por trás disso, né? Existe uma organização desses dados de forma bem rígida que obedece padrões muito sérios, a não ser que a pessoa que está fazendo ela seja mal intencionada ou ela não saiba operacionalizar. Aí você potencializa o erro, tá certo? Mas o processo em estatística em si ele segue regras rígidas. E é isso que a gente vai fazer durante a disciplina, né? A gente vai construir um trabalho a partir de regras que vocês não vão aleatoriamente escolher qualquer informação ou qualquer comportamento, tá certo? A gente vai observar algumas situações. E aí, a partir desse resumo, é que vocês vão responder esse primeiro formuláriozinho aqui, essa primeira nota, tá bom? Professor, até quando está disponível essa atividade? O que eu recomendo? Vocês façam até o final de semana essa atividade, porque o assunto está fresquinho, tá certo? E aí vocês já conseguem fazer. É uma atividade simples. E também para não acumular e depois, quando a gente estiver já escrevendo, ter que voltar para fazer o exercício, tá bom? Ela é um pouquinho maior, essa primeira atividade. Qualquer dúvida que vocês tenham, então a gente tem aqui o nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Bioestatística. Muitos de vocês entraram usando o link. Todos vocês foram transformados em administradores de grupo, ou pelo menos quase todos aqui, mas eu transformo agora. Vocês podem adicionar os colegas também, tá bom? Se alguém tiver com dificuldade para entrar pelo link, vocês podem adicionar os colegas na turma da gente. Qualquer comunicação que vocês quiserem, vocês podem mandar por aqui. Pode ser que eu demore um pouquinho para fazer alguma resposta, e aí eu peço a compreensão de vocês, assim como eu pedi da outra vez, né? A maioria de vocês já sabem que eu tenho uma função aqui no IF e que a gente está em perto de fechamento de folha e tá com muitos processos, fora a organização da própria disciplina, que já está dando muito trabalho. Mas está sendo bom, está sendo construtivo. Então, amanhã aguardo vocês, a gente cumpriu o horário. Hoje um encontro maiorzinho, de 1 hora, mas aí amanhã a gente vai para a segunda parte, em que a gente vai construir o nosso banco de dados
e aí tirar as dúvidas que vocês tiveram a respeito da aula de hoje. Tá certo? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer nesse momento? Se sintam livres para fazer a pergunta ou pelo chat ou pode abrir o microfone para fazer a pergunta também, sem problemas. Não? Tudo bem? Então, eu vou encerrando aqui a gravação nesse momento. Vou interromper aqui a gravação.